Olá, eu sou Suelen Mota e esse é o Ouvidos do Crime. Antes de começar, esse episódio contém descrições de violência, então se esse tipo de conteúdo for sensível para você, eu recomendo assistir com cautela. No episódio de hoje, a gente não vai falar sobre Ion Himaru, mas sim do homem que veio antes dele, o pai, Florian Himaru. Eu recomendo vocês assistirem o episódio 20, parte 2, pois tem muitas informações lá e vai poder ajudar a entender melhor o episódio de hoje. Mas só para relembrar, Florian Himaru é pai de Ion Himaru, um assassino em série dos anos 70, que deixou Bucareste, na Romênia, em pânico. Florian começou a ter destaque depois do julgamento de Ion, pois foi acusado pelo filho de ter participado nos crimes e também foi reconhecido por uma das vítimas. Mas por falta de provas, segundo a polícia, ele não poderia ser acusado. No episódio 20, parte 2, eu trouxe algumas informações sobre a possível cumplicidade de pai e filho. Bom, eu fui mais a fundo na história de Florian e descobri algumas coisas que vão deixar vocês de queixo caído. Não vou deixar vocês curiosos, vamos começar o caso de hoje. Florian Himaru nasceu em 4 de março de 1919 em Izbicene, uma vila pequena no sul da Romênia, com pouco mais de 4.000 habitantes, um lugar simples, rural, onde praticamente todo mundo se conhece. E sobre os primeiros anos de vida dele, quase não se sabe nada. Antes do exército, a história dele é praticamente um vazio. Florian viveu a Segunda Guerra Mundial. Ele fazia parte do exército romeno que lutava contra os russos. Foi uma campanha extremamente violenta. Cerca de 250.000 soldados romenos morreram nesse período. Florian entrou como um soldado comum e permaneceu assim até o fim, sem promoção, sem destaque. Naquele contexto, isso significava uma coisa: sobreviver já era tudo, era quase uma loteria, e ele apenas sobreviveu. Depois da guerra, Florian voltou para Bucareste, se casou com uma jovem chamada Ekaterina e os dois passaram a viver em Caracal. Mas não havia nada naquela cidade que indicasse uma vida tranquila. Florian bebia e, segundo relatos, agredia a esposa com frequência. Era um homem instável, sem profissão definida, sem direção e sem perspectiva. E então eles foram embora. O destino foi Corábia, um pequeno porto às margens do rio Danúbio, na fronteira com a Bulgária. Na teoria, havia trabalho ali, a cidade começava a se desenvolver no pós-guerra, mas na prática era um lugar isolado. As pessoas estavam indo embora. E o que ficava era uma população instável, com poucos recursos, dependente de trabalhos simples. Para alguém como Florian, Corábia tinha pouco a oferecer, além de bebida, trabalhos temporários e uma vida sem rumo. A família passou a viver na rua Timis, número 109, uma casa simples, afastada do centro, em uma região com construções deterioradas. Foi nesse ambiente que a família cresceu. O primeiro filho nasceu em 1946, Ion Himaru. Depois vieram mais dois, Cornel, 9 anos mais novo, e Georgeta Maria, 5 anos mais nova. Mas aquela não era um ambiente saudável. Florian era um homem cada vez mais instável. Depois de tudo que viveu, Florian não voltou o mesmo da guerra. Ele era um homem inquieto, entre tédio, frustração e uma raiva constante. Ele também acreditava estar doente, disse ter contraído sífilis e que isso afetou sua saúde nos anos seguintes. Com todos esses episódios de agressões,
Ekaterina pediu o divórcio, fazendo com que Flória se mudasse para Bucareste. Flória conseguiu um trabalho lá e se tornou motorista de ônibus, uma profissão comum em 1965. Então ele chegou a ser citado em uma reportagem do jornal. O jornalista descrevia uma viagem feita com ele, e aparentemente era apenas um relato cotidiano, mas pequenos detalhes chamaram a atenção. Durante o trajeto, Flória desviou o ônibus da rota, parou em um pátio e deixou os passageiros esperando. Depois, pegou pessoas fora do ponto, cobrou dinheiro sem emitir passagem. E quando uma mãe com uma criança no colo pediu ajuda, ele recusou. O próprio repórter concluiu que Flória não tinha bom senso, mas as pessoas achavam que ele era só um motorista sem noção, mas não sabia quem ele realmente era. Em 1972, depois da execução do filho, Flória tentou mudar de nome. Queria deixar de ser Himaru. Vocês lembram que os filhos mais novos também mudaram de nome? Flória queria fazer o mesmo. Então, na primavera, um boletim oficial de maio a agosto de 1972 foi publicado que Flória Himaru solicitou a mudança de seu nome de Himaru para Stêncio, passando a ser chamado de Flória Stêncio. Segundo a lei vigente na época, após a publicação do pedido de alteração de nome, havia um prazo de 1 mês para que qualquer pessoa interessada pudesse apresentar uma objeção. E então os documentos seriam encaminhados à Inspeção Geral da Milícia, que emitiria uma decisão em até 60 dias após o recebimento do processo. O pai de Ion Himaru morreu enquanto aguardava para saber se seu nome seria Stêncio. No dia 20 de outubro, ele pegou um trem sem passagem. Quando o fiscal se aproximou, ele tentou mudar de vagão por fora e caiu, causando um acidente fatal. Seu corpo foi encontrado próximo à linha férrea. A morte foi completamente violenta. Seu corpo foi encaminhado para autópsia com o renomado perito criminal Dr. Constantin Turay. Ele examinou o corpo de Flória, um homem de 53 anos com 1,74 de altura. A conclusão do exame forense foi que a morte ocorreu de forma violenta e foi causada por um traumatismo crânioencefálico. Dr. Constantin trabalhava há muitos anos na polícia e algo no corpo de Flória chamou sua atenção, pois durante esses anos Constantin reconheceu uma característica em Flória que ele procurava há anos. Durante a autópsia, as impressões digitais do falecido foram coletadas, e foi nesse momento que um clarão repentino fez com que o Dr. Constantin parasse de respirar. O homem sobre a mesa, à sua frente, tinha o mesmo tipo raro e excepcional de impressão digital encontrada em assassinatos em série não resolvidos. Então, Constantin expirou profundamente, se recuperou do susto e continuou, com paciência e muita atenção, pois a análise desses padrões de impressões digitais estavam gravados na mente dele desde 1944. Agora eu vou explicar melhor sobre a história dessas impressões digitais e os assassinatos em série. Do dia 29 para o dia 30 de junho de 1944, Helena Udrea, uma jovem de 19 anos que trabalhava como empregada doméstica em uma casa em Kotroseni, foi assassinada com um golpe na cabeça. Naquela noite, choveu muito e o assassino entrou na casa da vítima, forçando a janela do porão. A impressão digital deixada pelo dedo indicador da mão esquerda foi descoberta no parapeito da janela por Constantin Turay, chefe da polícia técnica da Prefeitura de Polícia da capital.
Do dia 22 para o dia 23 de julho de 1944, Maria Ionesco, de 36 anos, era uma operária que voltava do trabalho para casa quando foi atacada na rua e atingida na cabeça por trás. A jovem morreu mais tarde no hospital. Naquela noite choveu muito, com trovões e relâmpagos. Do dia 12 para 13 de outubro de 1944, Helena Locusteano, uma cabeleireira de 17 anos, foi assassinada enquanto dormia. Atingida na cabeça com um machado, a jovem morava em um porão no centro da capital e a janela estava coberta apenas por um tapete, após as janelas terem sido destruídas nos bombardeios. No parapeito da janela, Turay descobriu a mesma impressão digital rara deixada pelo assassino no caso de Helena Udrea. De 11 para 12 de novembro de 1944, Rosália Coroio, de 20 anos, caminhava pelo beco próximo ao dormitório dos estudantes de direito quando foi atingida na cabeça e arrastada para um terreno baldio, atrás da Arena Vênus, atual Parque da Ópera. Também havia chovido naquela noite. As pegadas do assassino foram encontradas no chão encharcado e, com base nelas, determinaram que ele poderia ter aproximadamente 1,74 m de altura. Do dia 16 para o dia 17 de novembro, Maria Visitil, uma empregada doméstica que morava no porão de uma casa no bairro de Drumul Sari, foi morta com golpes de machado na cabeça, depois que o assassino entrou à força por uma janela. Ele então revirou o quarto, sem roubar nada, mas ao sair pegou um galo de uma gaiola perto da janela, arrancou-lhe a cabeça e jogou no quintal. No quarto da vítima, sobre o guarda-roupa, o Dr. Turay descobriu o mesmo tipo de impressão digital, encontrada nos outros casos. Mas ao serem consultadas nos arquivos da polícia, descobriu-se que não pertencia a nenhum criminoso reincidente. Portanto, o assassino não pôde ser identificado. Constantin Turay passou quase 28 anos rastreando as impressões digitais e palmares, bem como outros vestígios deixados pelo assassino desconhecido em 1944. Ele verificava constantemente as impressões registradas, independentemente do crime cometido, mas não conseguia encontrar nenhuma que pudesse ser identificada com os vestígios coletados nos 5 assassinatos, comprovadamente obra de um mesmo autor. O caso Ion Himaru representou para Constantin Turay uma oportunidade de relembrar as investigações de 1944, mas naquela época, Ion Himaru ainda nem havia nascido. Até que chegou então dia 23 de outubro de 1972, dia em que o corpo de um homem de 53 anos foi colocado sobre a mesa do IML. Esses 5 assassinatos permaneceram sem solução por muitos anos. Até então, o assassino parou de matar depois que, seja voluntariamente ou por medo de ser pego, fazendo com que os policiais ficassem sem pista para prosseguir. E quando o Dr. Constantin identificou a impressão digital de Flória, ele não teve dúvida que tinha achado o assassino em série que eles tanto procuraram. Tinham se passado 28 anos. Em 1984, Constantin escreveu um livro chamado O Enigma das Impressões Digitais, traduzido do romeno. Na época, foi um caso grande que marcou muito quem investigava o caso. Eu tentei achar esse livro para saber mais a fundo sobre a investigação, mas como é um livro muito antigo, hoje em dia eu só conseguiria comprar ele através de sebos na Romênia. Acredito que comprar online quando tem disponível, também dá, mas eu acho que somente na Europa. Então, a maioria das informações que eu achei foi realmente em reportagens e citações do livro. Eu achei uma outra informação vinda de Ion,
antes de morrer sobre o seu pai Flória. Em seu recurso contra a pena de morte, Ian afirma que costumava ir ao trabalho do pai para conversar. Segundo Ian, ele dizia que precisava dormir com uma garota, porque não conseguia conquistar uma mulher nem se pagasse. Segundo Ian, Flória disse que havia mulheres que chegavam tarde em casa e que ele deveria esperá-las. Seguindo o conselho do pai, ele cometeu seu primeiro assassinato na noite do dia 8 para 9 de maio de 1970, em uma rua logo atrás da garagem de ônibus. A vítima, Helena Oprea, ele disse que queria dormir com ela não quis e começou a gritar. E ela também o chamou de vagabundo. Segundo ele, golpeou ela na cabeça e ela caiu. Então ele falou que o pai disse que se ela não quisesse, ele deveria bater nela, ter relações sexuais com ela sem o seu consentimento. Quando eu li sobre todas essas informações, eu fiquei chocada. Quem escutou a parte 2 vai entender que Flória tinha mais culpa no cartório do que a gente pensava. Ele morreu antes de deixar de ser Rimaru. E talvez esse nome nunca pudesse ser apagado, porque mesmo depois de morto, Flória ainda carregava algo que ninguém tinha conseguido provar em vida. Os crimes de 1944, por 28 anos, aqueles assassinatos ficaram sem respostas, sem rosto, sem nome, até que, deitado em uma mesa fria do Instituto Médico Legal, ele finalmente foi identificado. Não foi por testemunhas nem por confissão, mas por algo impossível de esconder, a impressão digital. E no centro de tudo isso estava um homem que nunca esqueceu, Constantin Turay. Durante quase 3 décadas, ele carregou aquelas marcas na memória, aquelas linhas, aquele padrão raro, esperando sem saber se um dia encontraria uma resposta, e encontrou em algo que parecia completamente desconectado. Foi ali que uma história enterrada voltou, e Flória conseguiu viver a vida sem que ninguém soubesse o que tinha acontecido. E mais do que isso, o que ele deixou para trás, porque anos depois, seu filho Ian Rimaru não apenas seguiria seus passos, mas também transformaria o medo de uma cidade em algo ainda maior. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários, você acredita que Ian foi influenciado pelo pai ou isso tudo foi coincidência? Até porque uma pergunta nunca tinha sido só sobre o que aconteceu, mas sobre por quê e como os 2 homens, pai e filho, seguiram caminhos tão parecidos, separados por décadas, mas ligados por algo que até hoje ninguém consegue explicar completamente. A descoberta desses 2 assassinos em série foi considerada única. O professor Tudorel Butoy chamou esse caso de o único experimento natural oferecido pelo acaso. Um caso que levanta uma possibilidade: será que o mal pode ser herdado? Algumas teorias dizem que sim, que certos indivíduos já nascem com a predisposição, uma espécie de código que pode levá-los ao crime. Outros apontam para algo ainda mais próximo, o ambiente, a convivência, o exemplo, a ideia de que uma criança aprende observando, repete, absorve, se molda, de acordo com aquilo que vive. E talvez uma das explicações mais fortes venha da teoria de Alexandre Lacassagne, outro professor de medicina legal. Ele disse: o ambiente social é o meio de cultura do crime, o micróbio e o criminoso. Ou seja, o mal pode até existir, mas ele precisa de um lugar para crescer. E existe ainda uma terceira possibilidade, a mais incômoda de todas, a de que não existe uma única resposta, que o crime nasce de uma combinação entre mente e corpo e o mundo ao redor. Até hoje, nenhuma teoria conseguiu explicar por que
que algumas pessoas matam e outras não. E no meio de tudo isso existe um detalhe impossível de ignorar. Florian nunca foi julgado, nunca foi preso, nunca respondeu pelos crimes de 1944, mas mesmo assim foi identificado décadas depois por alguém que nunca esqueceu, Konstantin Turay, um homem que dedicou a vida à ciência e que por quase 30 anos carregou aquela impressão digital na memória, esperando sem saber se um dia teria a resposta, e teve. E se você quer continuar acompanhando casos como esse, não esqueça de seguir o canal. Por aqui, cada detalhe importa, e às vezes a verdade só aparece depois da morte. Agora eu vou aguardar o comentário de vocês para saber o que vocês acharam sobre esse episódio de hoje, sobre todas essas coincidências. Se você não é inscrito no canal, por favor, me ajude, se inscreva no canal, curte o episódio. Eu preciso muito da força de vocês para o meu canal crescer. E toda terça-feira eu coloco um episódio novo. Essa semana eu não consegui, porque foi o aniversário do meu filho, fiquei muito atarefada e eu não consegui colocar o episódio ontem. Mas eu tô correndo para poder editar e colocar aqui para vocês esse episódio fresquinho e cheio de teorias. Então corre, escutem, né, os outros episódios do canal, deixem a sua curtida, que eu agradeço muito. Então até semana que vem.